Muito obrigado e obrigado por me receberem. E a todos os nossos colegas no mundo que estão me ouvindo, eu vou falar para além dos lasers e da radiofrequência. E vou falar de um novo dispositivo baseado em energia que temos utilizado bastante no último ano. Inicialmente, usávamos muitos os lasers e a radiofrequência. Já usamos essas tecnologias há quase 8 anos, mas acrescentamos algo novo ao nosso portfólio. E penso que, uma vez que já utilizamos essa nova tecnologia há mais de um ano e temos dados de ensaios aleatórios que nos suportam, é o momento certo para apresentarmos a uma audiência global para benefício de milhões de mulheres em todo o mundo. Um agradecimento aos membros da El Santé e do Indian College of Cosmetic Gynecology, onde realizamos muitos programas de ensino e formação em todo o mundo. Estou certo de que todos já ouviram falar de cirurgia estética, dermatologia estética e ginecologia estética. Mas há uma diferença entre as três. Como presidente da Sociedade Indiana de Cosmetoginecologia, eu vou explicar melhor. A ginecologia estética na Índia foi aprovada como uma subespecialidade médica pela Comissão Médica Nacional da Índia. Como agora se transformou numa subespecialidade médica reconhecida por um sexto da população mundial, ou seja, 1,4 bilhões de indianos, é agora uma subespecialidade médica, o que nos ajuda muito a tratá-la com tratamentos médicos aprovados. As opções de tratamento atuais são limitadas entre a cirurgia, os preenchimentos, que podem ser naturais, como a gordura e o ácido hialurônico, abordados pelos palestrantes anteriores, e os dispositivos baseados na energia. A cirurgia é e continuará sempre a ser o padrão ouro. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Mas os dispositivos baseados em energia têm desempenhado um papel importante. Eles são preferência por duas razões. Em primeiro lugar, a curva de aprendizagem é definitivamente muito baixa. Depois de compreender os princípios básicos dos vários dispositivos baseados em energia, é extremamente simples introduzi-los na sua prática. No entanto, os mercados da ginecologia estética não cresceram como os mercados da dermatologia estética, da medicina estética ou da cirurgia estética. Todos nós sabemos isso. Mesmo se olharmos para as estatísticas da INCAS, vemos sempre que, na audiência completa da INCAS, que tem mais de 15 mil médicos em todo o mundo, os ginecologistas são uma fração muito pequena. É a mesma história em todos os países. Porque isto acontece é uma questão muito complexa. Em primeiro lugar, porque os tratamentos necessários para as questões ginecológicas têm de ser eficazes. Por exemplo, no caso do rosto, por vezes, trata-se de uma percepção e o resultado funcional não é tão importante como na ginecologia. Na ginecologia, todos os tratamentos têm de produzir resultados funcionais. E se a funcionalidade não estiver presente, não podemos fazer nada. Em segundo lugar, os ginecologistas não são normalmente formados em dispositivos baseados em energia nos programas de residência. Ao contrário do que acontece atualmente com os dermatologistas, que têm uma formação geral, e mesmo com os cirurgiões plásticos, que começaram a dedicar-se a esta área, os ginecologistas estão ainda iniciando a recuperar o atraso. E, em terceiro lugar, os ginecologistas são normalmente clínicos, com uma enorme prática obstétrica e têm vários consultórios, pelo menos num país como a Índia. A maioria dos ginecologistas trabalha em várias clínicas e tem os seus próprios consultórios. E, por vezes, trabalham em hospitais. Por isso, torna-se difícil ter um dispositivo baseado em energia diferente em cada local, e precisam de um dispositivo que possa ser entregue, razoável e portátil. Por isso, concebemos uma estratégia com duas vertentes, pelo menos na Índia, que tem sido muito bem sucedida. Em primeiro lugar, uma boa formação sobre a prática não enganosa da ginecologia cosmética, proporcionando aos médicos uma experiência prática completa para que tenham o poder de escolha. Não só aprendem, como têm o poder de escolher o que desejarem, sem qualquer influência do setor. E, em segundo lugar, uma solução portátil única para, pelo menos, iniciar a prática. Podem sempre aumentar a prática com várias coisas mais tarde, mas para iniciar a prática de modo que, se tiverem 4 aulas práticas, possam realizar os tratamentos em todas as aulas com apenas um dispositivo baseado em energia. Agora, não vamos explorar a solução número 1 aqui, porque vamos falar sobre a solução número 2, e com as opções de energia disponíveis que estão disponíveis atualmente. Assim, os lasers
Os lasers à base de CO2, em que a duração do impulso é inferior ao tempo de relaxamento térmico dos tecidos, esses lasers não causam fibrose, apesar de serem ablativos. Os lasers erbium e Ag suaves são o padrão de tratamento e provavelmente um dos dispositivos mais maravilhosos criados. Os lasers de diodo ainda têm de provar a sua eficácia, e existem algumas preocupações provenientes à segurança. Veremos como se comportam. Depois, a radiofrequência já está bem estabelecida: monopolar, bipolar e multipolar. Tem as suas vantagens e desvantagens e teremos provavelmente várias outras plataformas para as discutir. E depois, a tecnologia de energia de plasma, sobre a qual vou falar hoje, e a HIFU, que por ser um calor descontrolado, eu pessoalmente prefiro evitar expor o tecido vaginal a esse calor, porque atrás da vagina temos o reto e à frente temos a bexiga. E com o calor descontrolado, podemos acabar gerando complicações indesejáveis. Assim, o mecanismo de ação da energia gerada nos lasers e na radiofrequência, nós já sabemos. É o efeito térmico e com os lasers ablativos vem a ablação. Assim, tudo isto acaba por atuar no sentido da neovascularização, da estimulação de novo colágeno, da criação de colágeno, da contração das fibras de elastina e, claro, do endurecimento da pele e da mucosa. Estes são os efeitos desejáveis que necessitamos dos dispositivos baseados em energia. Mas o que não precisamos é de qualquer tipo de fibrose na vagina, porque se houver fibrose, a vagina perderá a sua elasticidade e ficará rígida. Por isso, queremos evitar a fibrose na vagina. Agora vamos falar da energia do plasma. Ela ultrapassa os lasers e a radiofrequência, porque os lasers e a radiofrequência, até então, têm trabalhado com efeitos térmicos ou com ablação. Mas o plasma é um dispositivo baseado em energia que funciona em uma base biológica. Funciona a nível celular, além do calor. Trata-se de um pequeno dispositivo que atualmente é um dos únicos dispositivos disponíveis para a utilização vulvovaginal com este tipo de tecnologia. Por isso, acabei de mostrar. Ele tem 2 peças de mão, 3 peças de mão para ser mais preciso. O primeiro é o aplicador G para o tratamento da flacidez vaginal. É como uma sonda laser. Tem quase o tamanho de um aplicador vaginal de laser e um aplicador em forma de onda chamado aplicador Wave, que é como um aplicador de radiofrequência. Assim, você tem no dispositivo a flexibilidade de um aplicador grande e de um mais fino e menor. E também tem um aplicador plano que é para a região da vulva. Ou seja, você pode tratar a vagina e a vulva com o mesmo aparelho, o que também é possível em todos os outros dispositivos baseados em energia. Agora, o que o diferencia do atual espectro de aparelhos é que, além da estimulação térmica, também funciona numa base celular biológica através da despolarização da membrana, causando a eletroporação reversível e a ativação do colágeno. O que é exatamente a eletroporação reversível? É um fenômeno em que, quando se aplica um impulso elétrico de tensão muito elevada durante milissegundos à célula, se formam alguns nanoporos que abrem a célula e permitem que as macromoléculas, outros íons e nutrientes passem através das membranas. Sabendo que a água é um dos nutrientes essenciais disponíveis, que está disponível na vagina e que é essencial para a estimulação do colágeno. Sendo assim, no campo elétrico, quando a corrente de plasma é ativada, cria-se uma tensão elétrica através das membranas celulares que induz a penetração destes nutrientes para dentro da célula e, por isso, ao penetrarem na célula a água, os outros nutrientes e os íons, a consequência, é a melhora da flacidez vaginal. Agora, existem evidências? Porque isto é muito importante. O que tem acontecido é que, ao longo dos anos, temos recebido muitos destes dispositivos baseados em energia e, por vezes, têm surgido pontos de interrogação sobre a sua eficácia, porque raramente estão disponíveis provas, e mesmo que estejam disponíveis, tanto a objetividade como a subjetividade das provas são extremamente importantes. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que este dispositivo está disponível há quase 5 anos, mas quando começamos a utilizá-lo no ano passado, foi quando percebemos que sim, ele funciona. E, recentemente, em um estudo controlado e aleatório, que foi um estudo simples e cego em 91 indivíduos com uma idade média de cerca de 48 anos e 6 meses, provou que havia uma diferença estatisticamente significativa entre os pacientes tratados ativamente, que eram 82 em número, e o grupo placebo, que era 9 em número.
registraram-se melhorias na flacidez vaginal e nos sintomas de incontinência urinária, e o mais importante é que as diferenças alcançadas foram, estatisticamente, não só significativas, mas também sustentáveis para uma eficácia de 12 meses, o que mostra que os resultados se mantêm. Depois, no que diz respeito à objetividade dos tratamentos, foram realizadas biópsias em 25 pacientes, e todas essas biópsias não só mostraram um aumento médio da espessura da mucosa em 100%, como também provaram que não houve danos, cicatrizes, ardor, ablação ou fibrose em nenhuma das mucosas. O estudo está disponível online. Gostaria de mostrar um pouco como funciona com uma pequena animação. Trata-se de um aplicador que entra na vagina desta forma. Tem de ser movida lentamente a uma velocidade de cerca de 3 milímetros por segundo. O tratamento completo demora cerca de 20 minutos e, embora inicialmente, quando o dispositivo começou a ser utilizado, o protocolo utilizado era de se fazer 4 sessões, com um intervalo de cerca de 10 dias entre cada sessão, nós modulamos um pouco os nossos protocolos. Estamos agora realizando 6 sessões e estamos obtendo excelentes resultados. Muito bem, após estes resultados, vemos que nenhuma das amostras de biopsia avaliadas mostra sinais de danos físicos. Trata-se, portanto, de uma tecnologia portátil. Mas por que é que todos os ginecologistas ainda não a integraram na sua prática clínica? A solução está na resposta número 1, que consiste em dar às pessoas uma formação sobre práticas não enganosas. Nós, do Colégio Indiano de Ginecologia Cosmética, começamos a fazer um currículo de ensino de base universitária que foi aprovado pela Comissão Médica Nacional, e estamos preenchendo as lacunas e integrando esta tecnologia juntamente com todas as outras tecnologias. Fornecemos formação a mais de 400 médicos de todo o mundo, dos Estados Unidos e da Europa, no Colégio Indiano, e eles vão liderar ou ser os influenciadores da ginecologia cosmética e reconstrutiva nos próximos anos. Com isto, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer à Academia do IMCAS por se preocupar com a ginecologia cosmética, que é a subespecialidade que mais cresce atualmente e onde a segurança dos pacientes tem que ser a principal preocupação e a objetividade, a qualidade e a credibilidade têm de ser mantidas. Uma coisa que gostaria de dizer antes de concluirmos é que todas as tecnologias, independentemente do que esteja disponível, devem ser vistas e aprendidas antes de escolher a que melhor se adapta à sua prática. Falamos de uma, porém há outras também, e temos falado de várias coisas em outros locais, e gostaríamos muito de convidar todos que agora estão nos ouvindo. Gostaríamos muito de convidar vocês para a nossa conferência do IMCAS, que será em Paris, de 1 a 3 de fevereiro de 2024. Muito obrigado.